Vem com paz, jogador, graciosos e graciosas. Que bom estar aqui com vocês de novo, né? O nosso segundo episódio do Graças a Deus Futebol Clube. Seja muito bem-vindo, né? A casa é sua, ou melhor, né? O campo é seu. Estamos aqui, né, para tratar um pouquinho sobre futebol e fé. Afinal de contas, Graças a Deus Futebol Clube é onde o futebol encontra fé e a fé transforma vidas. E lembrando, né, que a gente tem esse objetivo de trazer os testemunhos de fé, de vida aqui. Você pode compartilhar com todo mundo, né, que você conhece, um amigo, um conhecido. Compartilha com eles os testemunhos aqui que pode edificar a vida de alguém. Vai lá no Instagram do Graças a Deus Futebol Clube. Também se inscreva no canal do YouTube e vamos lá, né, disseminar a palavra de Deus de certa forma. Também falar um pouquinho sobre futebol. É isso daí. Roda a vinheta para nós. E graças a Deus. Futebol Clube. Nosso convidado especial de hoje, meu irmão, muito obrigado. Paz, Senhor Jesus. Amém. Wagner Silva, que honra ter você aqui conosco hoje. A honra é toda minha, um convite especial desse para um projeto que está iniciando, mas tem tudo para ser grandioso. É uma honra ser seu segundo convidado aqui. Espero voltar mais vezes, porque a ideia é essa, levar a palavra de Deus o mais longe possível. Sim, é claro, né? Você, o Espírito Santo também hoje está sentado aqui, né, com a gente, né? Ele é o convidado de honra. Não posso esquecer de falar dele não, né? Fazer as honras da casa, né, Wagner? Fizemos a oração, convidamos o Senhor. É sempre assim, o Senhor está sempre à frente. Ô Wagner, eu fiquei muito feliz, viu, quando você aceitou o convite e eu estava falando, né, antes da gente entrar no ar aqui, né? Um projeto nasceu no coração de Deus, então eu tenho pedido direção a Deus, né? Porque da gente mesmo muito pouca gente pode fazer. Eu tenho pedido ele para colocar, né, as pessoas para estar fazendo o convite, e você de imediato, cara, nossa, eu não tenho como agradecer, só colocar seu nome em oração, você da sua família, né, que Jesus abençoe você muito, viu? Amém. É o chamado nosso, né, de ajudar uns aos outros. Você está iniciando, aí às vezes as pessoas podem ter uma questão do ego. Ah, não, está no início. Não, pelo contrário. Vai ser o maior prazer em iniciar com você e ver esse projeto caminhando para o mais longe possível. Sempre que puder, eu vou estar à disposição para ajudá-lo e levar ou convidar meus amigos, como ex-atletas também, para estar vindo, trocando uma ideia com você, falando propagando aquilo que Deus fez na nossa vida. O milagre está aí, basta a gente ver. Que besta. Pega a ideia desse treino, é assim que é? Pega a ideia desse treino. O Wagner hoje, né, ele tem um centro de treinamento lá, o aperfeiçoamento, né, Wagner? Justamente. Hoje, dentro da área, né, sou um bacharel em educação física, então eu trabalho em várias áreas com treinos específicos de futebol, não tenho mais escolinha, já foi uma página virada na minha vida. Mas hoje só faço treinos específicos de futebol. Trabalho também o funcional na areia com a galera, porque além do funcional, ganhar vidas, pregar com a palavra, a gente mostrar a nossa vida como é que ela é. Então tem algo a mais dentro do funcional na areia, que eu gosto muito, que trabalho com muitas pessoas. E também o personal na academia, como sou bacharel, é uma fonte de renda bacana, onde que eu tenho meus clientes fiéis, e eu quero até mandar um abraço para todos eles. Lá no Team Wagner, Team né? Wagner, na Arena JB7. A Arena JB7 tem 2 anos, 3 anos de Arena JB7, está crescendo. E hoje nós temos lá, praticamente, se juntar todo o complexo, futebol, beach tênis, futevôlei, funcional na areia, nós temos mais de 600 alunos. Lá em Betim, né? Lá em Betim, é bem no centro de Betim. Estamos abrindo a segunda unidade agora só na questão da areia, no bairro Pretópolis. Claro. Ô Wagner, nós temos um quadro que chama substituição. A gente costuma fazer no final. Sim. Só que, a Gabi é nossa produtora aqui, né? Ajudando a gente na produção. Pega o livro para mim. Eu vou fazer a substituição primeiro, tá, Wagner? Ótimo, sem Porque problema. eu vou substituir esse daqui, ó. Os 100 melhores jogadores brasileiros de todos os tempos. A minha substituição é por esse camarada aqui, que eu acho que tem pouco a ver com a sua história. Um burro com sorte, que é do técnico Levi Coupe. Sensacional. E o que é interessante, né? O Wagner vai falar um pouquinho mais. Sim. Então, ó, tô colocando ele aqui de titular, né? Tô deixando aqui os 6 melhores jogadores. Por que eu tô fazendo essa substituição? O Wagner vai falar um pouquinho, né, aqui de onde que ele começou, o futebol e tal.
e ele passa por alguns mesmos clubes. Justamente. Três deles, né? Praticamente. Eu achei mas fantástico. Aí eu falei assim, mas não, já rodou mais que eu. mas... Eu rodei pouco. Mas assim... Como é que foi esse início do... eu sou nascido e criado em Betim, no caso. E aos 9 anos eu chamei a atenção aqui no Cesu do Barbazonas, mas eu já jogava lá no Laranjeiras. Eu fiz muito teste ali no Cesu. Jonas, o Jonas da cornetinha, da corneta. Foi um dos primeiros a ver talento na minha pessoa. Era o olheiro do Atlético. Ele era um captador, mas ele era o treinador, que naquela época se fazia Jonas, tudo. Cara, nossa. Jonas Caolho. Tem notícia dele? Tenho notícia do Jonas. Sensacional. Um abraço, Continua, Jonas. não, Cara. sensacional. É um cara que eu amo e tenho maior apreço pela vida dele. Meu pai mantém contato com ele. Que legal, Rede social, a gente uma vez ou outra se fala, mas o Jonas é um cara diferenciado que revelou muitos atletas. Ele encontrou muitos atletas. Eu te cortando porque eu fiquei conhecendo o Jonas indo para um jogo no Mineirão, assim. Tava eu, meu pai, ele faz a cornetinha dele. Aí meu pai vê assim, reconhece ele e fala: não, vou levar o menino lá fazer um teste para você. O Jonas é sensacional e um olho muito bom. Era uma outra criação, né, naquela época. Sim. Hoje tem mais formação, mas ele tinha um olho muito bacana. Então ele me viu e ele estava no Atlético e eu fiz a minha peneira aqui no Cesu do Barbazonas. Eu lembro dessa jogava no campo do Laranjeiras, jogava como pequeno no campo do Laranjeiras. Mas aí eu vim fazer essa avaliação no Cesu e dentro disso eu fui avaliado positivamente. Aí eu comecei a fazer a base do Atlético com praticamente 9 anos. Então eu entro no Galo com 9 anos. E eu percorro até o Sub-17 hoje, que era juvenil. Sim. No primeiro ano de junho, aí eu sou liberado do Atlético. O meu técnico era o José Maria Pena, junto com Marcelo Oliveira. E houve um desentendimento por questões da minha imaturidade. Hoje eu entendo muito isso também. Eu era um garoto capitão, desde os pequenininhos lá, desde antes era fraldinha, pré-mirim, mirim, escolinha, que era hoje, sub-10, sub-11, sub-12. E eu fui capitão em todas elas. Cheguei a jogar uma Copa São Paulo pelo Atlético, jogando dentro de uma categoria que os meninos eram mais velhos do que eu. Só que quando eu volto, e aí houve uma indisposição de ego, e realmente eu não fui aproveitado. E eu queria muito jogar no Atlético, porque eu fui criado lá dentro. Houve uma mágoa, mas... o Senhor Jesus já tinha um propósito para a minha vida. Eu sou liberado aqui numa quinta-feira. Carlinhos Sabiá, que até foi empresário do Jean. Que esteve aqui com a gente. O Carlinhos, ele nunca foi meu empresário, mas o Carlinhos sempre cuidou da minha vida. Eu nunca assinei um papel. Entendi. Eu com o Carlinhos, olho no olho, um homem ali, ponta firme. E ele sempre confiou em mim. E ele falou, cara, tem um Serginho lá em Curitiba, que eu joguei com ele, que é um treinador. Você vai se dar bem lá, você vai para Curitiba. E eu vou para Curitiba, numa quinta, na outra quinta eu estava assinando um contrato profissional de 5 anos. Aí Deus começou a transformação na minha vida. Eu já namorava, já tinha uma vida aqui começando a namorar. Isso percorre por 5 anos, que eu fico no Curitiba, de 2002 até praticamente 2006, ali para 2007. Quando o Cuca foi meu treinador em 2004, e o Cuca me leva para o Botafogo em 2007. É onde que aí eu falei, opa, Rio de Janeiro, Botafogo. Hoje Botafogo é uma potência, mas na minha época o Botafogo ainda estava um pouco em baixa, porque a última vez que o Botafogo esteve bem foi na época do Túlio, campeão 97, em 90, sei lá, 95, alguma coisa assim. E depois o Botafogo em baixa, mas mesmo assim era um grande do Rio. Então criou-se uma expectativa no meu coração. Mas quando chegou no meio do ano, ali na hora que está o Brasileirão agora, né? Que chega na metade do Brasileirão, o Cuca, não, você vai pro Náutico, que você vai lá, vai ser ídolo no Nordeste, e eu vou criar algo sobre a sua vida. Então o Cuca conduziu isso na minha breve situação, não que ele intermediou, ganhou dinheiro, nada disso. Pelo contrário, ele só me fez uma indicação que lá eu seria muito mais bem aproveitado e realmente eu fui. Fiquei 3 anos no Náutico, virei um ídolo na questão de liderança, de posicionamento dentro do grupo em 2007, 2008 e 2009. Em 2010, através do Renato Gaúcho, eu vou para o Bahia, que também é uma história muito bacana, porque assim, jamais a gente pensa que a pessoa me conhece. Por mais que eu era atleta profissional, eu não imaginava que o Renato Gaúcho me conhecia.
Aí toca o telefone e falou assim, olha, Wagner, tô te chamando você para um projeto aqui no Bahia e tal, paranã. Aí eu falei com a minha Luana, falou, você acha que, cara, vai alguma coisa assim? Nada. Aí por um segundo se associa a voz da pessoa à televisão, falou, opa, esse cara me conhece. Fala a hora e o lugar que eu tô indo. Então eu vou pro Bahia, a gente tem o acesso do Bahia. Mas o Renato 2010, era treinador? Não. Renato era meu treinador, era o treinador. O treinador e o Renato, assim, a gente já liderando ali na questão do Bahia, para ter o acesso, ele tem um convite do Grêmio. O Renato sai do Grêmio, sai para ir pro Grêmio, só que ele chama nós a liderança, que era eu, o Nem, o Jael Cruel, Fernando e tinha mais um, o Rogerinho. Chama nós e fala assim, cara, que treinador que vocês querem dentro do perfil, porque a gente está disposto a ajudar, eu estou saindo para coisa melhor porque é para o Grêmio. E aí foi uma coisa de Deus. Aí é hora de eu colocar o joelho no chão, eu como um servo do Senhor. Mas você já tinha esse encontro? Eu já tinha, já. Daqui a pouco você fala eu vou voltar lá. Mas é porque aí surgiu o nome, através dos meus lábios, do meu coração, do Márcio Araújo, que era um pastor. Sim. Gelzinho e tal, e o Márcio Araújo foi um cara que conduziu a gente esse final de etapa no Bahia para o acesso, em 2010. 2011 eu vou para o Paysandu, 2012, 13, 14 eu estou no Santa Cruz e aí eu encerro carreira praticamente ali no ano da Copa do Mundo. Mas aí, dentro desse contexto, tem muita história aí pra gente tá conversando. Por que eu falei do livro, né? Que é Um Burro Consorte do Levi Cooper, mas não é burro não, viu, gente? Levi Cooper é super inteligente, eu li o livro. Sim. Porque o Levi, né, ele começou no Atlético, teve no Curitiba, no Santa Cruz, já passou, e teve uma passagem pelo Botafogo, que aqui ele até fala, né? Ele fala, eu nunca joguei pelo Botafogo, mas ele teve no livro aqui, ele conta. Ô, Levi, um abraço, tá? Sensacional, inteligentíssimo. E inclusive, o livro espetacular para adquirir, ele fala muito sobre educação. Aqui também tem um capítulo sobre futebol e fé, que eu achei muito interessante dele falar. Então foi essa substituição, né? E eu falei que as histórias se cruzavam por causa disso. Assim, a minha se cruza com a do Jean, questão de empresário, e ele jogou numa época, se eu não me engano, 2008, 2009 no Atlético. Então a gente, dentro da Série A, a gente acaba se encontrando, né, vai aprendendo que é ciclo. Aí a gente vive os ciclos, aproveita o máximo possível, mas sempre pregando. O meu processo de conversão... Quando o jogo virou para você se encontrar Jesus? Virou. Assim, o seu técnico superior. Justamente, né? Agora na época de Legendário 01, né? Então, assim, qual que é a ideia? Em 2006 eu caso com a Luana, minha esposa. Luana que está aqui, viu, gente? Está aqui com a gente e tal, Luana, companheira de vida. Então, ela, em 2006, ela completa 18 anos, a gente casa em dezembro de 2006. E em 2007, em janeiro, eu tenho o convite, através do Cuca, para mim ir para o Botafogo. Então, pega minhas coisas, achei que eu ia morar em Curitiba, vou morar no Rio de Janeiro. E a gente muito novo, eu ali praticamente 21, 22 anos e tal, ela com 18. Chego no Rio, ainda eu morei em General Severiano, porque eu não cheguei como o jogador que vai resolver o problema do Botafogo. Sim. Eu fui uma contratação mediana para estar junto do elenco, para formar o elenco, né? E vamos ver no que vai dar. Então, praticamente cheguei ali com uma notinha pequenininha no jornal, sem estadalhar, sem nada, e comecei a ganhar a confiança daqueles que não me conheciam. O Cuca já me conhecia muito bem, até porque pediu minha contratação. Sim. E ali eu comecei a construir a história. E o Lúcio Flávio, que era o 10 do Botafogo, capitão, jogou aqui no Atlético. O Lúcio dispensa comentários. É um cara que ele procurou saber da minha pessoa em Curitiba, que tipo de pessoa que eu era, se eu era menino bom. No dia a dia ele foi vendo e ele, por um momento, ele colocou a mão sobre mim e falou assim, Wagner, deixa eu te falar, vou cuidar da sua vida. Você acabou de casar, não sei da sua história. Sua esposa vai ficar na minha casa, lá tranquilo, você vai ficar na minha casa. Ele praticamente me adotou, eu e minha esposa, colocou a gente lá e com a grande ideia de começar a semear na minha vida, de colocar no meu coração algumas coisas. Eu era católico, eu casei na igreja católica e tal, em 2006, e aí a gente coloca assim,
Cara, aí Deus foi trabalhando. Primeiro trabalhou na vida da minha esposa e ela foi vendo biblicamente as coisas, as verdades, e foi tocando no nosso coração, e foi uma ida por amor. Então, o que eu entendi? Não, minha esposa, aí ela começou, nossa, você sabia disso, sabia daquilo. Por mais que a gente é católico, tenha conhecimento, algumas coisas foram penetrando no meu coração. Aí chegou uma hora que realmente não tem como. Através da vida do Lúcio, eu conheço o pastor Anselmo, que depois nós vamos falar um pouquinho dele, que o pastor Anselmo, ele era um cara que era lá da Primeira Igreja Batista de Curitiba e de missões. Então ele ia no Brasil inteiro visitar atletas no mundo inteiro. Ele estava na Copa do Mundo. É um cara sensacional. E eu conheço ele. E aí ele falou assim, Wagner, agora vai vir as verdades sobre a minha vida. É tanto que nós nos batizamos lá em Curitiba, na PIB de Curitiba, que a gente veio. Nós fomos para um congresso de final do ano e ali a gente se batizou e começou o nosso processo de conversão. Como eu tenho essa veia de liderança natural... Sim, claro. Então, aí o Senhor começou a usar a gente perante ao grupo. Todos os grupos que a gente estava, respeitando todas as religiões, claro. Mas a gente sempre levou a palavra de Deus, nós fizemos os nossos encontros, sempre colocamos e nos posicionamos para o bem. E assim a gente foi ganhando algumas vidas para o Senhor Jesus. Antes assim, no futebol, né? A gente sabe, igual você falou, né? Você convive com pessoas de várias. Sim. Como que foi para você, né? Por mais que foi por meio do Lúcio Flávio, né? Sim. Que eu tive a oportunidade de conhecê-lo também uma certa vez com o Ronaldo Luiz. Eu trabalhava, o Ronaldo no projeto social, ele levou o Lúcio Flávio lá. Então eu conheci também, né? Uma pessoa muito top, né? O Lúcio Flávio, benção de Deus. Mas antes, como que era, assim, você, assim... E aí, igual você falou, Rio de Janeiro... Por mais que indo casado, mas é Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. O que, né? Mas o quais Lúcio, são os conflitos, assim, esses são os conflitos. O Lúcio, no coração do Wagner. Antes que entrasse no meu coração algo do glamour do Rio de Janeiro, o Lúcio trabalhou isso, ele blindou. Deus já estava trabalhando. Deus já estava trabalhando. Então, eu não me deslumbrei. Aí eu não coloquei na situação, eu já tinha um cara que eu tinha como referência, que era o Reginaldo Nascimento, que era o capitão do Curitiba. A minha safra no Curitiba é muito boa. A minha geração é muito boa. Miranda, Rafinha, Ricardinho, que jogou aqui no Atlético, Márcio Egídio, Alexandre Fávaro, Lima. A minha geração, Marcel, não tem, assim... O Antônio Lopes, o que foi nós no Curitiba? Eu saio daqui, a gente vai disputar uma Taça São Paulo. Quando a gente volta, o Antônio Lopes sobe 11 jogadores da base. Libera o terceiro time, tem o time principal, o segundo time A, time B, e o Cezinho, que é aqueles caras que não tá em baixa, que não tá... O Antônio Lopes liberou praticamente todos e trouxe os 11 para o profissional. Nós vamos revelar jogador. É tanto que ele vendeu Adriano, Curitiba. Vendeu Miranda, vendeu Rafinha, vendeu Lima. Safra boa, né? Vendeu muita gente, fez muito dinheiro Curitiba. Por quê? Porque o Antônio Lopes teve coragem e peito e nós também demos uma resposta positiva para que aquilo acontecesse. O que acontece? Quando eu subo, quem era o capitão era o Reginaldo Nascimento. E esse cara ensinou demais. Ele falou, Wagner, não... BMW, correntão de ouro, vai para esse caminho não, irmão. O caminho é aqui, ó. Mas aqui, se você ganhar tanto, pé no chão, ele com liderança, como capitão, me ensinando a não deslumbrar. Então, assim, Deus foi colocando pessoas na minha vida e eu sempre tive uma questão assim que eu posso falar que é um dom. Eu gostei sempre de ouvir. Eu gosto de ouvir história. Hoje eu tenho prazer em chegar assim e chegar para algumas pessoas e falar, qual que é a sua história? Eu também. E a pessoa fala assim, E aí ela vai repuxar, porque aí eu vou ter gatilhos emocionais na pessoa, para ela ver que de onde Deus tirou ela e aonde Deus colocou ela. E o Reginaldo Nascimento era esse tipo de cara. Aprende a perguntar para as pessoas e ver através da história das pessoas para você não repetir o erro. Eu falei, eu vou tomar isso para a minha vida. Bacana. E aí eu coloquei isso no meu coração. Então, todo ambiente que eu chegava, todo ambiente que a gente estuda e está vendo, eu falo, cara, eu tenho que aprender com a vida desse cara. Não, esse cara errou. A história do Jean, que ia antes de mim, ele tem que ser aprendizado para mim. Se não é para mim, o meu filho,
Olha para você ver, esse cara já passou por 30 times, pam. Olha aí, como que é o futebol. Eu joguei em 7, 8 times. Tem cara que jogou em 30, tem cara que jogou em 1. Então, olha o trabalhar de Deus na vida de cada um. De cada um. E a gente tem que estar atento aos detalhes, naquilo que Deus quer da gente. É o que eu falo, Deus vai colocar a gente em lugares, mas não é por nossas forças, não é por nosso talento, mas sim por vontade do Senhor. E aí a gente desfrutar e aprender que cada dia que passa, nós podemos ser melhores em tudo, atingir o máximo do meu potencial. Hoje eu entrego um bom trabalho naquilo que eu faço, mas ainda não é o máximo do meu potencial. Sim. Em todas as áreas eu posso evoluir, seja ela como homem, como marido, como amigo. Sempre, né, e assim eu vou conduzindo a minha vida. Sempre tá, né, buscando no Senhor, e o que você falou. Mas, ô Wagner, você que já passou aí, eu queria que você falasse assim, como que é essa convivência, né? Porque hoje, claro, né? Hoje, assim, a gente não pode deixar de lado, porque hoje está muito mais, não digo mais aceito, mas o pessoal aceita mais, né? Justamente. Né? Aceita mais a palavra de Deus, esse mesmo que tem tantos grupos religiosos dentro de um clube. Mas como que é assim no dia a dia? Como que é esse comportamento? Você ali já começa, né, no Botafogo a ter o arder, e quando vem o primeiro amor, você quer sair falando de Jesus para todo mundo. Para todo mundo e, como se diz, né? A gente tem que pisar no freio para, tipo assim, né? Eu tô certo ou exatamente. Para dar um carrinho menos. Mas eu sempre gostei de ler. E eu acho que o ler, ele é transformador. Tem muitas pessoas à nossa frente, tem muitas pessoas que já vivenciaram algo. E eu sempre fui de ler, e eu sempre tive paciência. Eu tinha um entendimento de que, eu conheço um pouco da católica, de tudo que eu crismei, fiz todo o processo dentro da católica, e eu tinha uma liderança dentro da católica até então, mas depois veio um amor que transcende o entendimento, de sentir mesmo Deus falando através de nós. Então eu sempre tive muita paciência. Teve um cara na minha vida que eu quero honrá-lo aqui, que é o Marcelo Pascoal. Esse cara eu estava no Santa Cruz e ele chega em Recife. Esse cara transformou minha vida em pensamentos. Esse cara chega em Recife, eu subi no elevador do meu prédio, e ele com a camisa do Galo, nós dois em Recife. Eu falei, uai. Na hora que eu falei, uai, ele falou, ei, mineiro, bom, você é da onde? Betim. Ele falou, eu também sou de Betim. Falei, sério? Ele falou, não, eu trabalho na Petrobras, e você? Não, sou atleta. Aí começou-se uma amizade. Marcelo Pascoal, até então, esse cara, ele é um pastor, mas ele foi trabalhar na Petrobras, ele largou aqui o chamado dele para trabalhar na Petrobras, questão de remuneração muito alta. Sim. Só que, o que acontece? Eu chamo Marcelo Pascoal para ser meu amigo, de convivência, dia a dia. Falei, Marcelo, você é pastor e eu quero saber um pouco mais sobre toda a questão da teologia. Então, nossos encontros começavam às 2h da tarde e até, sei lá, até a hora que Deus falasse, 2h da manhã. E ele explicando para mim assim, Wagner, um católico pensa assim, um espírita pensa assim, um bandista pensa assim, um pentecostal pensa assim, um batista pensa assim. E ele foi formando dentro da minha cabeça, discipulando, que você pode se posicionar em todas as áreas, você tem que defender a sua fé naquilo que você crê e estuda, você tem pastores que te lideram, mas que é o Senhor, é o amor. E aí você vai conduzindo. E esse cara trouxe muito conhecimento sobre a minha vida, e aí depois fui fazer, não fiz faculdade teológica, mas a gente faz cursos para a gente aprender cada dia mais, e consegui levar a palavra de Deus com propriedade. Então eu conseguia, dentro dos grupos, tem um grupo da galera que é da cachaça, tem a galera que é baladeira, tem a galera que é do churrasco, tem a galera evangélica. Não, nós vamos levar a palavra para todo mundo, primeiro, com minhas ações, com a minha conduta, daquilo que eu sou, mas também, aos poucos, plantando com inteligência e sabedoria a semente do Senhor dentro das pessoas. É isso que eu sempre busquei na minha vida, com paciência, com calma, mas sabendo que todo ser humano vai ter o dia ele com o teto e o Senhor. Sim. E não tem, na minha concepção, atleta ou pessoa que não vai viver esse dia, porque a gente vive pressões, gatilhos emocionais. Então eu tenho pressão de tempo, eu tenho uma pressão mental, eu tenho uma pressão física. O atleta trabalha sobre todas elas. E chega uma hora
que só acessando essa pressão espiritual que ele vai conseguir ter força. Não tem como. Não tem como. O atleta, ele leva o corpo dele ao limite, ele leva a mente dele ao limite, mas quando ele acessa o mental, a questão espiritual, ele ganha força para todas as outras. Então, hoje, o atleta, assim como na minha época, ele tem que se blindar espiritualmente para ele conseguir estar bem mentalmente e na questão fisicamente. Se não for assim, ele cai. É o que Paulo compara, Perfeito, né? O atleta lá em Corintos, né? Sim. Ele fala que, né, a nossa vida cristã tem que ser como um atleta, né? Um atleta de alto rendimento, claro. Que é isso, né? Que esforça, que tem... E não é tiro curto, não é uma corridinha de 200 metros. E querendo chegar na frente. É uma maratona. E querendo chegar, ser constante, né? Isso quando você fala, isso é formidável. Porque... Mas aí que tá. Quando Deus coloca no meu coração que eu tinha o dom de transformar ambientes, eu usei da melhor forma possível. Então, como é transformar ambiente? Da mesma forma como eu sou capitão, eu converso com o presidente do meu clube, dos clubes que eu estava, eu conversava com a minha liderança, dos meus atletas, com a verdade. Não adianta posicionamento de curva. E isso faz a gente ganhar confiança e o dia a dia das pessoas. Mas dentro do campo, eu tinha que entregar também. Que não adianta ser só de palavras. Claro. Tem que ser nas suas ações também. É no dia a dia, né? E você como liderança, sempre como liderança, você está sempre sendo observado. Onde você pisa, né, outros vão querer pisar. E se é numa terra, numa areia movediça, você vai levar mais gente com você. Como diz, né? Se você pisa na rocha viva, que é ele, então seu pé tá sólido. Eles vão querer te seguir, né? Existe boas lideranças e más lideranças. Não tem como. Sim. Então, dentro de um grupo, se você tiver más lideranças ali dentro, pessoas que vão conduzir para o não sucesso. E o sucesso no futebol, ele não é só a vitória. Ganhar. Não é. Nunca foi. Pelo contrário, o futebol também ele tem que formar caráter. Todas as vezes que o futebol, vou colocar assim, revelou bons atletas, mas não eram boas pessoas, ruiu. E outras pessoas, pelo contrário, que, através do futebol, ela foi restituída e ela foi colocada e ela entendeu, essas pessoas estão dentro de uma lembrança até hoje positiva. Então, assim, nós tivemos vários e várias pessoas que tiveram oportunidades e não souberam aproveitar. Eu tive uma oportunidade e eu consegui agarrar ela com unhas e dentes. Eu só consegui, Vitor, no meu coração, entender o que Deus fez na minha vida quando eu aposentei. Quando eu aposentei, eu joguei 10 anos de Série A. Eu joguei Série B e tive acesso. Eu joguei Série C e tive acesso. Então, assim, é loucura quando eu coloco assim, não, parece que é pouco. Quando eu aposento no futebol, que eu começo a estudar na questão da educação física, que eu começo a entender o que é treinador, o que é o ambiente fora, que existe mundo lá fora, saio da minha bolha, porque desde os 9 anos eu era um atleta, e tudo na mão, não ia no banco para nada, você tem algumas regalias e tal. Quando você descobre o mundo lá fora, a dificuldade a dia, quando você entra numa faculdade, que você senta ao redor de várias pessoas que realmente coloca a situação de que meu mundo é diferente, minha dificuldade, minhas coisas são diferentes, aí caiu minha ficha. Falei, cara, eu já saboreei, eu já passei por alguns lugares surreal. O PH, que é o atacante do Betinho, um dia ele chegou para mim e falou assim, de todos os jogadores do Betinho aqui, o seu é o único de verdade. Falei, que isso, tá maluco, irmão? Não, só que ninguém aqui jogou Série A, não. A gente tá ralando aí. Essa palavra entrou no meu coração, falando, gente, não é fácil jogar 10 anos Série A. Não é fácil você jogar uma Série B e ter acesso. Só aí que eu entendi. Falei, Deus, o que o Senhor fez na minha vida? Porque até então, para mim, isso era uma coisa normal. Porque era um ambiente e o mundo que eu estava vivenciando. Quando eu vejo que um atleta do Betim, para ele jogar uma Série A, um atleta de uma segunda divisão do Mineiro, da primeira divisão do Mineiro, que ele não vai chegar, isso é muito complicado. Isso assim, não é que é muito complicado,
para mim é uma questão de honra daquilo que eu conquistei, mas ao mesmo tempo aí eu vejo o tamanho e a dificuldade que é para um atleta. Não é fácil ser um atleta de futebol. Não mesmo. Você falando isso daí, eu me lembro muito do jornalista Rodrigo Rodrigues, que era da Sport TV. Uma vez ele fala sobre isso, né? Como que ele, em um determinado momento, ele parou de criticar os jogadores no superficial, Sim. que é o que muitos comentaristas, né, aquele técnico de ar-condicionado faz, de julgar. E ele fala uma frase que isso, assim, eu guardei no meu coração, né? Já partiu, já não está aqui mais, mas essa fala roda aí na internet, que ele fala assim, eu tenho que entender que um jogador de futebol, seja ele mediano, seja ele como for, ele chegou num lugar onde muitos queriam chegar. Eu tenho que respeitar essa jornada desse jogador. Eu tenho que, dessa pessoa, porque ele percorreu o caminho que muitos de nós, às vezes, gostaria de chegar e não conseguiu chegar. Hoje eu respeito, e por estudo, eu entendo ambientes. Eu vou falar isso de novo porque, às vezes, o atleta, o ambiente familiar dele é conturbado. Sim. Ele não teve pai, ou ele não teve mãe, ou ele é a fonte ou a esperança da família dele. E tudo deposita nele. E ele não está preparado mentalmente para administrar todas essas situações. Sim, sim. E aí é formação de caráter. Então, um atleta que ele tem base, que ele tem uma família bacana, que ele é instruído, que ele teve uma formação, esse atleta ele tem um pouco mais de facilidade em questão de entendimento. Só que às vezes ele não tem o talento. Então, ó, você vê como é que as coisas vão para a gente conseguir formar uma pessoa. Mas se falando da palavra de Deus, em todos os ambientes a gente pode pregar. Nem sempre, eu tenho que colocar a Bíblia goela abaixo de você, pelo contrário. Primeiro eu prego com os meus atos, as minhas ações, a pessoa entende que existe amor, que existe luz na minha vida, e através dessa luz, as pessoas, cara, você é diferente. A pessoa às vezes não sabe o que é, mas ela fala assim, é diferente. E o diferente é ter Deus no coração. O diferente é amar. Então, eu posso ser firme, mas ao mesmo tempo afetuoso. Eu posso te falar com palavras firmes para te posicionar, para te levantar, para te erguer, mas também eu posso ser afetuoso. Então, nós só temos que saber as medidas, em que momento posicionar. Isso é inteligência, isso é sabedoria. Isso aos poucos eu fui ganhando essa questão de time, principalmente do vestiário, e eu corro o risco de dizer que alguns treinadores me escolheram mais pela liderança do que propriamente pelo meu talento em questão do futebol. Por quê? Você ter alguém dentro do campo que consegue levar aquilo que o treinador está pensando é muito importante. Senão, se fica todo mundo correndo para qualquer lado, galera, a ideia é essa, vamos fechar aqui, vamos fazer isso e isso. Como eu tenho embasamento, como as pessoas acreditam, porque você é justo, que você é correto, você conquista a confiança daquela pessoa, você consegue conduzir o ambiente, conduzir pessoas. E aí depois você entra com a palavra de Deus. Quando você fala ambientes, né? Eu estou até lembrando aqui da passagem lá, né? Quando Jesus chega na beira do mar, precisa de um barco. Perfeito, isso aí. Sobe no barco de Pedro e André e muda o ambiente. E ele fala, vai acontecer isso, vai lá, faz, na hora que eles voltam, venham comigo, que eu os farei pescadores de homens. Mudança de ambiente. E leva eles para uma jornada incrível, fantástica, que eram homens indoutos, sem letras, né? Talvez até ignorantes na forma de pensar, porque tinha um ambiente só da pesca, né? Com certeza. Mas quando leva eles para um lugar até desconfortável, vamos dizer assim, ali eles têm todo o aprender, né? E o Espírito Santo faz isso muito com a gente. Faz muito com a gente. Eu tenho uma história em Curitiba que é assim, eu morava debaixo da arquibancada. Então, da minha época, não tinha-se tantas regalias. Não é regalias, mas, por exemplo, eu não morava num apartamento, eu morava debaixo da arquibancada. Mesmo no profissional, nós tínhamos as nossas dificuldades, mas também, ao mesmo tempo, a gente tinha a questão do ego de ser um atleta. Então, o que eu falo para esse menino de hoje, que está começando, que está jogando, que está se deslumbrando? A gente tem um caminho, a gente nunca sabe. Às vezes, hoje eu joguei com vários atletas de seleção brasileira que não conseguiram se profissionalizar. Eu falei, mas isso é loucura. Não é, isso é realidade. Como eu
tenho exemplo de atletas que eram terceiro reservas e conseguiram se profissionalizar. Mas muito pela índole, perfil e daquilo que entendeu do que Deus queria na vida deles. Vamos espiritualizar tudo? Cara, não é questão de existe um Deus que ele está aí a todo momento para você. É você andar com quem realmente vai te dar poder e força. A força do nosso braço, nós temos que treinar, nós temos que nos capacitar. Mas se a gente não tiver o Senhor Jesus como o único salvador da nossa vida e deixar ele conduzir a nossa vida, é remar e não sair do lugar. Como levar o entendimento que não, Deus vai te tirar do Botafogo, mas vai levar você para o Náutico. O Botafogo, nós estávamos liderando primeiro, segundo. Aí, na época que eu fui para o Náutico, era primeiro. O Náutico era o último. Dentro do meu coração, como homem, eu não queria ir. Olhar humano, né? Um olhar assim, humano. Poxa, vou descer degrau, né? Falei assim, vou para o último. Trás. Olhava a tabela, faltava 3 pontos para... Nem era para sair do rebaixamento. Tinha 6 pontos para chegar no penúltimo. Falei, Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? Lúcio, ora pela minha vida, não sei o quê. O que acontece? Eu vou para o Náutico, em 2007. É se formado um novo elenco no meio do campeonato. Só que aí a gente chega com a palavra do Senhor. E naquele ano de 2007, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, a gente não caiu. A gente andou de trio elétrico, a galera colocou nós assim, como se fosse o campeão brasileiro, renovação de contrato, que tem todo. Mas assim, nunca foi por nós. Foi assim, um grupo de atletas que entenderam, se posicionou, que tinha elo de amizade, olho no olho e verdade, mas também muito guiado pela palavra do Senhor. Em 2008, teve o Carlos Bertozzi, que é o Ticão. Esse cara, quem é do futebol, segue esse cara, Ticão 85 ou Carlos Bertozzi. Ticão 85, Cara, esse cara foi meu amigo de casa. Esse cara foi, assim, sensacional andar com ele. Evangélico e tal, mas com um posicionamento de ensinamento que nós dois andando juntos, ele falava assim, pega o lado de lá que eu pego o lado de cá. E a gente ia transformando o ambiente. Nós vivemos uma cena lá em Porto Alegre. O grupo estava, assim, desmotivado. E chegou a nossa hora como servo do Senhor de ou vai ser Deus ou nós não vamos conseguir êxito. Vamos chamar o grupo? Vamos colocar. Aí começou a arder no nosso coração. Enquanto todos aqueles atletas ali não se posicionaram ajoelhando, colocando o Senhor à frente de todas as batalhas que nós tínhamos pela frente, nós não ganhávamos, nós não tínhamos êxito. Nós fizemos assim, o campeonato faltava 10 jogos, nós precisávamos ganhar 7. Deus fez isso. Eita, glória. Não foi eu, não foi Ticão. Faltando 10 jogos, nós reunimos esse grupo. E ali, quando terminou o jogo contra o Internacional, foi quase um jogo de handball. O Inter atacava, nós defendia. O Inter atacava, nós só defendíamos. Nós vamos passar do meio. O último lance do jogo, vou colocar. Antes do jogo, nós tivemos uma reunião muito pesada, falando do Náutico. Náutico e Internacional. Antes do jogo, no hotel, nós tivemos uma reunião muito pesada. Muito pesada. Ou vocês aceitam, ou não vai dar certo, nós vamos perder reta. Aí surgiu a conversa, você não senta na minha mesa que você é evangélico. Uhum. Você não senta na minha mesa que você é baladeiro. Homem para homem. Reto. Papo reto. Eduardo 01 que jogou aqui, goleiro. Uhum. Ticão, eu, Geraldo, a galera. Falei, não. Hoje acaba isso aqui. Hoje eu sento na sua mesa. Hoje eu tenho prazer em confrontar. Por quê? Porque lá dentro de campo... Mas vocês vão ter que aceitar que é o Jesus. Que é Deus que vai trabalhar a nosso favor. E quando terminar o jogo, todos têm que ajoelhar e levantar a mão para o céu. E aceitar que foi Jesus, que não é nós. E ali a gente começou a trabalhar na mente daquela galera. O último lance do jogo, aos 49, gol nosso. Foi até eu que fiz o gol de canela. Mas gol nosso, 1-0, terminou o jogo. Todos aqueles jogadores entenderam, ajoelharam e agradeceram ao Senhor. Dali, para os 10 últimos jogos, vitória. Mas tudo porque todo mundo conseguiu entender e crer na palavra que foi liberada pelo Senhor. A religiosidade resolve tudo?
não resolve, mas é a partir dela que você vai ter êxito. Foi a partir de uma palavra reta, através do Senhor, que a gente conseguiu êxito. E isso daria para escrever um livro, para falar a verdade, esses dias lá, porque foi dias assim de clamar já tem a deixa Senhor. O Espírito Santo trazendo, né? Justamente. Anota nisso daí. E hoje, sabe? por incrível que pareça, meu filho tem 16 anos. E ele está seguindo os mesmos caminhos do que eu. De posicionamento, de liderança. Hoje ele joga aqui no Coimbra, já teve no Atlético 3 anos, hoje ele está aqui no Coimbra. Mas, filho, não vai ser fácil. Mas mantenha a linha reta, conduta, postura, que você vai desfrutar do melhor dessa vida. Que você vai... O caminho é estreito, né? Caminho é estreito. O caminho é estreito, né? Quando é estreito, às vezes, Justamente. facilidade demais, é difícil aparecer. Eu tive treinadores e treinadores. Eu tive muitos treinadores. Mas dentro deles, o Cuca, o Antônio Lopes, que me revelou, o Roberto Fernandes foi um cara assim que transformou a minha vida, um cara lá do Nordeste, muito firme e tal, mas com amor. A gente sempre ia colocando as coisas como liderança. Então, eu falo para todas as pessoas que estão ao meu redor: siga o caminho reto, irmão. Aqui, ó, Deus fala. Eu não quero só assim, falar da boca para fora. Eu quero que você entenda que a partir do momento que você realmente aceitar a Jesus no seu coração, que você aceitar que Deus vai te transformar, a sua vida vai para um caminho reto. E aí você vai largar a imoralidade, você vai largar as questões da vida que o mundo tenta colocar para nós. Mas não é que eu não aceito, eu convivo com ela, mas eu não aceito ela. Porque isso vai saindo do contexto, né? A pessoa ser imoral, né? O que é ser imoral? A pessoa fala assim: não, mas eu nem sei o que é imoralidade. Não, meu irmão, deixa eu te falar. Você pode ser imoral no seu emprego. Seu patrão pediu para você fazer tal coisa e você não faz com excelência. Jesus chama a gente para fazer as coisas com excelência. Seja ela como for. É um treininho, é um treino de 20 minutos, mas é com excelência. É excelência. Jesus exige de nós o nosso melhor. E nós temos que entregar o nosso melhor. Pode ser que o meu melhor não seja aquilo que você esperava, mas foi o meu melhor. Com todas as minhas forças, com todo o meu coração. A partir do momento que o atleta entende isso, que ele entrega, ele pode ser que naquele clube não vejam, mas no próximo clube alguém vai valorizar ou supervalorizar essa qualidade dessa pessoa. Então nós temos que ir colocando para as pessoas isso. Idolatria, que as pessoas colocam a gente como ídolo, aí fala assim: idolatra. Meu irmão, deixa eu te explicar. Isso daí é interessante você entrar nisso daí. Eu queria que você falasse, já que você falou que chegou nesse lugar, né, que Deus te permitiu chegar né, de ser uma referência. Como você, né, uma pessoa sabendo, né, esse problema da idolatria, porque hoje não é só a idolatria dos que não ouvem, não falam, é quem está movendo. Não. Como lidar com isso? Assim, hoje, como líder dos homens da Getsemane, eu me posiciono muito sobre a questão da idolatria. Por quê? Às vezes, a pessoa, aí eu vou falar do ser humano primeiro, para depois falar como atleta. Ele idolatra o emprego dele. Às vezes, ele idolatra o sítio que ele conquistou e ele coloca Deus em segundo plano. Então, não dá certo. Não é isso. Então, você não pode idolatrar o seu emprego, você não pode idolatrar as coisas, você tem que só Deus, irmão. Coloca Deus. É Deus e o resto. Deus, família, resto. E aí vem. Por quê? Porque essas pessoas idolatram a questão do clube. Aí a pessoa morre pelo clube. Falta de conhecimento, porque ela só pode idolatrar Deus. A Bíblia fala assim: se tem uma coisa que você não pode fazer, é isso, deixar as coisas entrar no seu coração, entrar na sua mente e você começar a idolatrar. Eu já tive a oportunidade de estar andando no shopping em Recife, onde eu, no caso, construí a minha carreira, foram 6 anos dentro de Recife, da pessoa tremer: é o Wagner, que não sei o quê. Eu falei: meu irmão, calma.
Deixa eu falar, vou ter o maior prazer em te dar um abraço, de estar perto de você. Eu estou de passagem aqui pelo clube, eu defendo hoje o seu clube e tal, mas você não precisa me idolatrar, é só o Senhor Jesus. E a gente tem que se posicionar, mas a gente não pode se perder dentro da idolatria. A gente não pode colocar nada acima. Acima é só o Senhor, e Ele e pronto. O Wagner, te cortando aí, não, claro. No raciocínio, aquela passagem do jovem rico, perfeito. Eu gosto muito dela, inclusive esses dias até estava vendo o Douglas Gonçalves do Jazzscope falando sobre essa, e eu nunca tinha visto ninguém fazer essa reflexão que ele passou, e eu guardei para mim, assim. Quando Cristo está com aquele jovem, ele fala assim, o que farei eu para entrar no reino do céu? Aí Jesus fala, faça isso, faça aquilo, mas uma coisa lhe falta. Justamente. Quando ele fala uma coisa lhe falta, eu nunca tinha parado para analisar. E olha que a gente lê, lê a palavra de Deus, e o Douglas faz essa análise, eu achei sensacional, e compartilho aqui com vocês, que ele fala assim, vai, venda tudo que tem, dê aos pobres, né? Que é a riqueza. Mas quando a gente fala riqueza, a gente acha que é só dar. Não é, porque a análise é o seguinte, o coração dele estava tão cheio de outras coisas que não tinha lugar para Deus. Perfeito. Então, o esvaziar-se não é questão só do dinheiro, da riqueza. Não. É porque ele estava tão preocupado com aquilo tudo que estava preenchendo, que eu acho que isso, o futebol, de certa forma, ele oferece, né, várias coisas. Igual você falou dessa questão da idolatria pelo clube. Eu vejo que essa idolatria, ela surge a partir de preenchimento de vários vazios. Socialmente... uma representatividade social, até questão paternidade, pertencimento, e aí a pessoa vai deixando isso crescer e vai ocupando um lugar que não é para aquilo, é para o Senhor Jesus. O futebol, ele oferece muito isso. Né? O futebol é maravilhoso, o futebol é um ambiente que você coloca todo mundo dentro, como se diz, no mesmo campo, e ao mesmo tempo entendendo que se eu não respeitar, isso tem que ruir. A questão é, para mim, tá? Como atleta, aí agora falando do atleta e da idolatria do atleta, a gente não pode dar poderes, que é tipo assim, não, eu vou encostar no Neymar que eu vou ficar bom, eu vou encostar não sei quem, eu só quero isso, se eu fizer isso eu posso morrer. Pelo amor de Deus, não é isso não. Sai dessa ideia. Pelo contrário, você precisa se capacitar, porque Deus é capaz de colocar você em qualquer lugar. Então, a ideia de se capacitar a cada dia é nesse sentido, entendeu? E não deixar colocar Deus em segundo plano. Isso aí. Porque tudo que você coloca à frente do Senhor Jesus, você pode caminhar por um tempo, mas não vai ter êxito. Não vai ter êxito. Então, desde a sua empresa, da sua casa, porque aqui o papo, nós estamos falando sobre religiosidade, nós estamos falando sobre Deus, nós estamos falando sobre tudo que transforma, por isso que é reto. Então, a gente tem que trabalhar com a verdade. Sim. Então, por exemplo, a Bíblia fala, a gente tem uma visão sobre Jó, que ele perdeu tudo, dos 10 filhos, depois restituiu, mas eu trago uma nova visão sobre Jó. Em Jó 31, ele vai falar assim, eu fiz uma aliança com meus olhos. É muito forte. É forte. Porque a partir do momento que eu examinar meu coração, a partir do momento que eu examinar minha mente e eu ver as coisas onde que eu preciso ser melhorado, eu, Wagner, e aí é cada um, cara, eu preciso melhorar. Então, coração, mente, e eu começo a ter as atitudes de homem correto na minha vida, dentro do campo, fora do campo, condução, e eu faço uma aliança com meus olhos, como Jó fez uma aliança com os olhos dele, é muito pesado, porque eu vou ver coisas, mas, Senhor, me mostra o caminho. Exato. Porque eu fiz uma aliança com os meus olhos com o Senhor e eu não quero experimentar disso. Porque depois que o ser humano ele experimenta algo, vamos falar de Davi, aí eu vou trazer lá para Davi. Davi, em questão de Betseba, ele experimentou de algo que ele não queria, e depois ele se arrependeu e ele fala assim, Deus, me dê um coração puro, mas ele já tinha experimentado de algo. Começou por quê? Por causa dos olhos, do olhar. Então, onde que nós precisamos fazer? Uma aliança com os nossos olhos, para que a gente consiga colocar no nosso coração e na nossa mente, bloquear, não, isso não me pertence, isso eu não quero. E eu me posicionar perante a sociedade, me posicionar dentro das ofertas que vão ter
de amiguinhos que batem nas suas costas, atleta, falando que você é bom, para levar você para um pagode, para um show, que não sei o quê. E às vezes não é o lugar que Deus queria que você estivesse. Para falar a verdade, não é o lugar que Deus. Cada um vive o seu momento, a sua vida. Todos têm que se encontrar. Mas eu te garanto, Wagner, de tudo que eu vivenciei hoje, todos vão ter um momento, ele e o Senhor Jesus Cristo. E nesse momento vai falar assim, Deus, eis-me aqui, eu quero o Senhor no meu coração, eu quero conhecer, e aí vai ter um arrependimento, vai ter um quebrar. E aí que nós estamos. Onde que a gente vem? Para quando essa pessoa estiver nesse momento, ou através da minha vida ela ver que ela está no caminho errado, eu consegui transformar a vida dela através da palavra do Senhor. É aí que eu sempre estive dentro do futebol. Cara, eu não preciso te forçar, mas eu vou te aguardar aqui pacientemente para que, quando eu puder, da melhor forma possível, eu conseguir trazer luz sobre a sua vida. E assim você vai caminhar. As pessoas que a gente teve o processo de conversão depois, elas nem fazem mais parte da minha vida, mas eu sei que elas estão pelo mundo levando a palavra do Senhor. Essa é a grande vitória. Essa é a grande vitória. Joguei, ganhei, perdi e tal. Mas em todos os ambientes que Deus me colocou, eu poder forjar pessoas no entendimento da palavra e essas pessoas continuarem levando a palavra de Deus e ter o Espírito Santo dentro dela, é a maior vitória que a gente pode ter. Ô Wagner, nós estamos caminhando para o fim, infelizmente. Mas nós depois, eu falei com o Jean, vou falar a mesma coisa, nós temos que ter o segundo tempo. Vai ser uma oportunidade. Mas você falou muito que você, principalmente, né, encontrou Jesus no amor. O amor. E aí, eu vou até pegar aquela canção. Que amor é esse, Wagner? Que transcende todo entendimento, inexplicável. As palavras, quando a gente se coloca de frente com Jesus Cristo, o pastor Ismael sempre fala assim, feche seus olhos, esteja de frente com Jesus. Não é que a gente vai ver a face dele, mas se colocar no mesmo ambiente que o Senhor Jesus e sentir o amor, e sentir o arder no coração que Jesus, que Deus nos transforma, que Ele tira eu lá do Laranjeiras, da favela, dos ambientes que eram ruins e me leva a andar o Brasil, a conhecer o mundo através do futebol, não foi pelas minhas forças, foi pela vontade do Senhor Jesus. Eu me capacitei, mas eu tinha outros caminhos. Quando eu descobri que esse caminho era o caminho correto, eu galguei, eu alcancei algo muito maior. Eu, sem Jesus, eu não viveria as oportunidades que eu vivi. Eu tenho convicção disso. Se eu não fosse um homem, que eu fui com a minha esposa, eu não iria alcançar. Talvez eu ia ser um jogador de Série B, ou talvez nem seria um atleta. Então foi através do Senhor, e eu vejo que Ele colocou tudo isso na minha frente. Em todos os momentos difíceis, eu recorri à Bíblia. Todos. As dificuldades. Inclusive, você teve uma lesão séria, né? Eu tive várias, né? Mas a do Santa Cruz, eu acho que... Eu já quebrei a mão com o apodi, bati do lado do apodi e quebrei a mão. Com o Fabão, eu tive uma pequena fraturazinha de crânio que cabeceou. Escanteio, eu cabecei de um lado, cabeceou do outro, fraturazinha. Tibia e fíbula, com o Cássio, que era um atleta do esporte, menino, ele caiu em cima da minha perna, quebrou minha tibia, minha fíbula. Eu tenho essa filmagem no meu Instagram aí. É essa que eu vi. No Prof. Wagner Silva. Eu tô lá, naquele primeiro momento, ainda fazendo raio-x. Eu falo, eu vou voltar, o Senhor vai me capacitar. Eu quebrei a perna, mas calma, foi só em 4 lugares, mas já eu estou de volta. Eu tinha Jesus no coração. Então, magoei, fiquei triste, passei pelas situações que é do ser humano normal, ficou. Mas eu sabia que era um tempo do Senhor para cuidar da minha vida, de outras questões, de ficar com a minha família, que eu não era jogar e sair jogar. Sim. E ali eu aproveitei da melhor forma possível. Wagner, nossa, já agradeço de antemão você compartilhar um pouco, né, desse testemunho de vida, de fé, que só veio edificar cada vez mais, né, tanto para mim quanto para todo mundo que está acompanhando aí. Que história maravilhosa. Vou, com certeza, viu, Luana? Você anota na agenda aí, nós vamos marcar depois um segundo tempo, que eu acho que tem mais história, mais testemunho, mais
reflexão sobre a vida. E caminhando para o final, agora a gente vai fazer 3 coisas. Primeiro, eu adoro isso daqui, que eu lembro lá do meu pai. Essas bibliazinhas, né, que a gente tem, que é as promessas, né? Tira uma aí, Wagner, vamos ver. Aí, ó, vou tirar. Vamos ver se vai sair. Deixa uma eu aí. Pega pegar aí, com por favor. propriedade aqui. Eu lembro muito da minha avó querida. Tinha uma lá que, nossa Deus, ela gostava Aí, ó. muito. Fala você, fala você. Aqui, ó. Aí, ó, Salmos 38, 22. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Pronto. Maravilha, é seu. Amém. Guardo com guardar, carinho, vou levar. Isso, nós vamos fazer agora a segunda substituição, né, desse episódio. O Wagner trouxe um livro. Ô, Wagner, você vai escolher, tá? É um livro, tá? Que se você quiser substituir sobre O Vinho Novo é o Melhor, do Robert Tom. Esse livro que fala de um sul-africano, né? Que tem um testemunho fantástico. Tem o prefácio do Luciano Subirá. Fantástico. E claro, né? O que eu fiz a substituição mais cedo, né? Um Burro com Sorte, que é do Oliver Cooper. Você escolhe, fica à vontade. Como eu falo assim, hoje minha liderança espiritual é o pastor Ismael, e ele fala assim, eu tenho que fazer as coisas, fazer tudo com excelência. Sim. Assim como o Senhor Jesus nos ensina, fazer tudo com excelência. Então, esse livro, ele é transformador. Faça algo extraordinário. Esse livro, ele vai mostrar aí os homens da Bíblia que fizeram algo extraordinário. E esse livro eu trouxe para você. Para mim, obrigado. Curtinho, Eita, bonitinho. glória. Olha aí que bacana. Para você, Jorge Linhares, homem de Deus. Homem de Deus, maravilhoso. Muito obrigado. Com carinho. Esse livro é do pastor Anselmo. E eu estou trazendo ele para você conhecer um pouco da história do pastor Anselmo. E aqui vai ter, lá na época onde tinha a questão do atleta de Cristo, começou meio que por eles. Estou combinando o pessoal vir aqui. E olha que, na hora que você lê aí, pastor Anselmo tem alta referência. Atrás você vai ver ele com o Lúcio voltando lá, que ele foi o capelão da seleção na Copa. De 2002, né? 2002. Com o Lúcio, com os meninos, Edmilson e ele que estava lá. Então, esse livro, tenho certeza que vai transformar. Obrigado, e o meu livro de substituição, tem um amigo que é até aqui de Contagem, Jackson Marques. Sim, Jackson Marques. Sensacional. Joga uma bolinha, viu? Não vamos falar aí, vamos colocar uma roupa dele. Oh my God. Oh my God. E esse livro dele, Sementes, ele me deu um livro autografado. Eu comprei outro. É o mesmo livro, que o livro autografado é de autoria, que realmente eu não vou passá-lo, mas assim, porque eu tenho apreço pelo que ele escreveu. Mas eu comprei e fiz uma dedicatória aqui. O livro bacaninha. Ótimo, legal. Que realmente esse livro, Sementes para a Vida, transforma a vida. Então, substituição. Eu vou ler esse aqui, ó. Esse aqui, justamente, eu vou substituir. Esse aí deixa para o próximo. Mas eu gostaria que você lesse a dedicatória que tem aí. Sementes, Jackson Marques. Oh my God. Oh my God. Sensacional, Jackson Marques. Sensacional, tá aí na... Deixa eu ver. Na segunda folha. Segunda folha. Achei. Isso aí. Vai precisar do óculos, não, hein, Gabi? Não, então deixa eu ler. Então. Não vai não. Não é possível. Aí, este livro foi escolhido com carinho porque acredito que de alguma forma ele vai falar com a sua alma e florescer o seu caminho. Sua vida é um solo fértil para grandes coisas. Wagner Silva. Glória a Deus. Vai estar aí. Vai ficar aqui titular. Não sei quem vai. Por enquanto ele vai seguir de titular aí no nosso campo. Mas é um livro que transforma a vida. Transformou minha vida em conhecimento e a gente entender que nosso coração é o lugar onde o Senhor tem que estar, terra fértil para o Senhor florescer na nossa vida cada dia mais. Wagner, muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez. Eu que agradeço. E as portas também estão abertas. Tem o meu contato, vamos conversando aí. A partir de hoje, um irmão, um amigo. Amém. Que eu estou fazendo. Muito obrigado a Luana, que acompanhou ele aqui. A Gabi, que está aí na nossa produção. O Anderson, que aqui já é nossa casa aqui. A gente joga em casa quando aqui está no estúdio aqui do The House, podcast no Eldorado. Pode procurar também, o serviço do Anderson aí, que está jogando em casa, né? E claro, a gente também tem uma situação, né, Gabi? Traz a blusa aí para nós. Nós temos uma camisa da seleção brasileira que a gente fala que é a seleção do Senhor. Amém. Então todo mundo que passar aqui por essa mesa vai autografar essa camisa. Quem sabe, né? A gente pode ter uma
uma situação futuramente que Deus está me colocando no coração. Vou deixar de te entregar uma camisa do time. Outra glória, ô Jesus, que bênção, olha isso daqui, gente, que maravilha. A simbologia da cruz e do círculo. Olha só que coisa linda. Tudo isso tem... Que coisa linda isso aqui. No microfone, Wagner. Isso, ali tem a questão de simbologia, tem a cruz, né? Do que não tem como, e a questão do Cristo infinito, que é o círculo aí. Tem uma galera aí também que apoia meus patrocinadores, trabalho, né? Agradeço vou demais. Dar uma guarita pra eles aí, agradeço demais, meus amigos. Mas todos investiram no projeto. Linda. Muito obrigado, muito obrigado. E eu vou te dar esse daqui também, os 100 melhores jogadores brasileiros de todos os tempos, para você. Tá? Que Deus abençoe aí. É isso daí. Enquanto o Wagner assina aqui, para você acompanhar nossos conteúdos aí no Instagram, lá no Graças a Deus Futebol Clube. Acompanha também, se inscreva no canal do YouTube. Estamos lá e também estamos no Spotify. É só procurar lá, Graças a Deus Futebol Clube, ver os nossos conteúdos. A gente está aqui fazendo isso, trazendo o futebol, mas é quando o futebol encontra a fé. E a fé transforma vidas. Espero que você possa compartilhar o testemunho do Wagner para demais pessoas que você acha que esse conteúdo vai ser legal, vai edificar a vida dela. Compartilha lá um testemunho de fé como esse. Ele falou muito do ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. Ele falou que gosta muito de ouvir, a fé vem pelo ouvir. Então compartilha e até o próximo. Beleza? Muito obrigado. Tá aqui, Wagner. Obrigado, assinatura do Wagner. Deus está com você. Amém. E até o próximo, gente. Te agradeço. Obrigado, irmão. Valeu.